cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confie em mim. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Café Histórico. E hoje o nosso tema será a escrita da história para as crianças. E para a gente começar a falar sobre esse assunto tão bonito, tão sério e que pode ser interpretado de várias maneiras, nós vamos contar com algumas participações bem especiais. Eu vou chamar uma por uma e eu quero que vocês fiquem bem atentos porque o nosso assunto hoje promete. E para iniciar o nosso programa, vamos chamar as nossas convidadas. A primeira delas é Karina. Seja bem-vinda, Karina. Vem cá. Olá, criança. Tudo bom? Tudo bom? Pode sentar, amor. Sinta-se à vontade. Sinta-se como se você estivesse no nosso programa. Agora, Janaína. Seja bem-vinda, Jana. Linda, perfeita. E olha como ela anda. Maria Aparecida. Cida, seja bem-vinda. Essa é do nosso tempo. Essa a gente vai poder conversar direitinho, Cida. Júlia, seja bem-vinda. Que cabelo lindo. Obrigada. Perfeita você, Júlia. Obrigada, boa noite. Sinta-se à vontade. E agora a nossa última convidada, Júnia. Vem pra cá, Júnia. Olá. Vem, Júnia. Nossa, você tá linda com essa sua franjinha nova. Obrigada. Amei. Pode sentar lá, querida. E a gente vai começar agora o nosso bate-papo. A história, tal como conhecemos, ela só se realiza através da escrita. O historiador ele só consegue explicar ou expor suas pesquisas quando ele valoriza e se atenta para a ordenação do tempo, na predominância do sujeito, nas suas motivações e principalmente quando ele pensa, na pessoa que estará lendo os seus escritos. Então o historiador ele tem que levar em consideração vários tópicos para fazer sentido o que ele está expondo. E eu gostaria de começar com uma pergunta voltada para a Karina. Karina, essa é para você. O que os historiadores fazem efetivamente diante dos seus papéis quando se propõe a contar uma história? Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar no programa. A gente que agradece, né, povo? Linda assim. Respondendo a sua pergunta, nós, historiadores, temos a intenção de escrever textos que possa convencer ou influenciar os alunos na sua formação de identidade. Para isso, utilizamos proposições. Foi tudo aquilo que você falou anteriormente. São linguísticos. Essas proposições nós não pegamos de uns textos já compilados. Nós utilizamos o intelecto linguístico para estar formando esses textos através de pesquisamos muitos documentos, fizemos entrevistas de quem já tem mais informação, uma formação mais apurada, né? Vocês também olham o que as pessoas têm para contar sobre aquele fato, seria isso? Também. É mais sintetizado do que conceito histórico. Tem mais simples, conceito histórico é algo mais abrangente. Já que você falou em conceito histórico, eu vou jogar agora a bola para a Janaína. Janaína, fala pra gente o que seria o conceito histórico. Então, são ideias que têm a função de descrever, classificar, identificar, levando o sujeito a conhecer os fenômenos e os seres que constituem e fazem parte da experiência humana. Então é um todo, né? Não é É só um todo. algum foco, não. É todo. É mais abrangente, como ela disse. Tá bom, então. Bom, agora eu vou jogar depois eu vou falar com cada uma de vocês, tá? Agora tá chegando para nós aqui a pergunta do internauta. E eu vou jogar essa pergunta, eu vou pedir a vocês, vou dar um tempinho para elas pensarem, tá bom? E cada uma vai me responder o que vocês entendem sobre isso. O internauta pergunta assim: o que significa estudar e compreender a história? O Cleiton, nosso internauta,
ele foi muito, muito feliz na pergunta dele, porque ele já partiu para o nosso próximo assunto, que seria funções da história, função história, né? E a pergunta dele foi: o que significa estudar e compreender a história? Lembra que eu joguei essa pergunta no último bloco? E eu vou ver quem quer começar respondendo. Eu Janaína? começo. Então tá, Janaína. Então, para o Silvio Romero, a história deve explicar a trajetória das sociedades. Ele tem que observar a combinação das forças naturais e das forças humanas. Ou seja, ele busca com detalhes explicar como a sociedade mudou ao longo do tempo. E, puxando a linha de raciocínio da Janaína, tem um historiador também chamado João Ribeiro. Ele fala também que a história, ela deve explicar a dinâmica da sociedade. Como é que aquela sociedade se manifesta, o que ocorre ali no meio, e levar em conta também a observação das causas, como eu acabei de falar. Observar o que ocorreu e o que ocorre naquela sociedade. A história deve trabalhar todo o contexto daquele local e também das possibilidades de elaborar as leis sobre o comportamento humano, porque nós sabemos que essas leis que foram geradas, né, que todos nós conhecemos algumas, é decorrente do comportamento humano de cada um de nós. A Lei Maria da Penha, vocês poderiam me ajudar? A lei... O estatuto também da criança e do adolescente foi uma coisa que era necessária para aquele momento, né? Que a gente tinha muito trabalho infantil, né? Então as crianças estavam fora das salas de aula, então quando criam essas leis, pelo que você falou, é exatamente pensando no contexto daquela sociedade. Uma lei mais atual também sobre os crimes virtuais. Também exatamente. Poderemos fazer esse leve debate. Interessante também que o Flávio Beruti e o Ademar Marques, ele busca estudar a história não de forma mecânica, mas buscar compreender o passado no presente. Não é apenas estudar o que aconteceu no passado e decorar datas, nomes. Eles deixam bem claro que estudar história é criar possibilidades de buscar explicações para as ações dos homens. Por que essas pessoas agiram daquela forma? E é realizar uma viagem para outros tempos e espaços, tentando compreender os caminhos que os homens escolheram. Ou seja, assim também como professor, né, hoje em dia nós vemos muito o professor de história, quando vai ensinar, ele fica muito preso no livro didático, ele não associa o passado com a realidade do educando ali. Até porque quando a gente olha para o passado, a gente entende o que está acontecendo na nossa sociedade no dia atual, né? Você, Karine? Seguindo a linha da Júnia, né? Já o projeto Pitanguá, que foi um projeto de uma editora moderna, ele visa que o aluno compreenda a história do país. Ou seja, espera-se que o aluno tenha uma compreensão abrangente da formação histórica do seu país, porque desta forma ele percebe do âmbito privado a relação com a vida pública. Tudo isso vai transformar na sua cidadania, vai formar um cidadão. Aí eu faço uma pergunta para todas nós. Será se nossos livros de histórias hoje estão realmente formando cidadãos? E nosso professor também. Nossos professores estão ajudando a formar cidadãos, utilizando nossas ferramentas para estar formando cidadãos críticos? E aí a gente já dá uma introdução no nosso próximo assunto, que seria narrativas históricas. E eu vou perguntar para Maria Aparecida. Cida, vamos lá. Como foi apresentado, por exemplo, o descobrimento do Brasil para você na sala de aula? Então, faz muito tempo? Bastante. Naquela época, as coisas eram bem diferentes, né? A forma de ensinar, a forma que os professores introduziam
o livro didático na sala de aula era muito presente. Então, assim, hoje nem tanto. Eu acredito que hoje existem outros métodos, né, que eles podem estar ensinando as crianças que não Pelo menos existem outras possibilidades. Vamos saber se eles fazem isso. Exatamente. Né? Existem outras possibilidades. Só que na época em que eu era criança e que a educação era introduzida de uma forma muito mecanizada, sabe? Uma coisa assim, bem didática mesmo. Não tinha tanto recurso como hoje. E a história, ela era ensinada de forma poética, aquela forma patriota, sabe? Uma coisa bem romântica. Bem daria romântica. até pra gente... bem desenhada, assim, toda perfeita, né? Sempre tem um herói, tem um vilão, um herói que vem e salva todo mundo. Dessa forma. Eu estudei assim também. Então, tanto que pra gente, assim, o Descobrimento do Brasil, eles colocavam Dom Pedro como, né, um deus, um ídolo, né? Mas não contextualizava a verdadeira história, aquele centro, aquela coisa profunda ali da história. O porquê, né, que vieram pra cá. Exatamente. O que a gente aprende, no meu caso, né, o povo que estudou na minha época, não sei se agora ainda está essa coisa assim, mas o que a gente aprendeu é que por acaso eles estavam procurando o caminho das Índias e, tropeçaram aqui num continente imenso. Por acaso, eles contextualizado antes, né? Assim, do nada. Eles passaram por aqui, ops, lá tem uma terra. Né? Exatamente. E aí ele vem aquelas caravanas, né, todas lindas, maravilhosas, e conquistam. Caravela, eu já falei caravanas. É porque eu tô pensando na caravana de Guarapari que tá com a gente aqui hoje. Entendeu? Mas aí vem aquelas caravelas lindas, perfeitas, e os índios, né, ficam lá, nossa, chegaram os todos poderosos, enviados de Deus, né? Até como se eles já conhecessem, já esperassem isso, né? Fosse normal, e chegar toda hora chegando na caravela. Na verdade, eles acabam destruindo uma cultura toda, né, para impor a dele, a soberana, a cultura portuguesa. A identidade de um povo que ali já habitava e não é trabalhado, não é contextualizado nas escolas, aquele povo que aí já estava. Só aqueles que chegaram, exatamente. Os que estavam presentes, não é falado. É como se eles não tivessem história, né? Isso mesmo. Jana, joga o seu veneninho aí. Vamos falar, traz isso agora. Como que tá sendo hoje? Então, como estou umas décadas à frente da nossa amiga Aparecida, já nos anos 2000, quando eu estudava, a coisa não era muito diferente. Continuava indo livro, didático, jeito poético. Cabral como herói, essas coisas não contextualizavam os índios. Então a gente pode ver que muitas vezes a culpa é do professor, porque ele se prende muito ao passado e a como ele aprendeu. Ele pode ter aprendido de uma maneira heróica, romântica, mas isso não significa que ele tem que passar desse jeito pro seu aluno. Continua mecanizado, né? Continua mecanizado. Na verdade, ele se prende muito ao livro, né? É verdade, eu tenho até... Pode, fala. Sinta-se à vontade, como se você estivesse na sala da sua casa. Tá bom. Quando eu fui numa escola substituindo um professor de história, eu pude perceber como que tá ainda esse ensino mecanizado. O professor, ele simplesmente deixou o plano de aula, ou seja, o plano de aula dele era pedir que os alunos copiassem o texto do livro e respondessem as questões. E eu fui pesquisar isso, né, com os alunos, se toda a aula era a mesma coisa, e eles falaram que toda a aula, o professor, era a mesma coisa. Que ele pessoa dinâmica, né? Super dinâmica. Pessoa dinâmica, que conquista o aluno. E a história, ela tem que ser narrada. Tem que ser falada. Agora nós vamos ter a participação especial da nossa correspondente Taine, que vai trazer, né, você de casa para juntinho aqui da gente. Ela vai buscar uma representante de vocês que vai fazer alguns comentários, alguns argumentos que vai ajudar-nos a entender melhor o que foi aqui discutido. Taine, é com você, querida. Boa noite a todos. Estamos aqui com a Kailane e a Tatiane.
Elas irão nos responder algumas perguntas de como aprenderam e aprendem história na sala de aula. Boa noite, Kailane. Boa noite. Você gosta de estudar história? Não, Por quê? porque a professora fala demais, eu não consigo entender nada. Como é seu livro didático de história? É legal e colorido. Como sua professora passa os conteúdos de história relacionados no livro para você e seus colegas de classe? Ela pede ao pessoal para abrir a página e pede para eu ler e explicar. E após essa explicação? Ela passa atividade. E no meio dessa explicação da professora, você ficaria com alguma dúvida ou curiosidade? Sim, mas eu pergunto ela tenta explicar. Ok. Boa noite, Tatiane. Boa noite. Como você aprendeu história na escola? Primeira coisa assim, que vem na cabeça, pega o seu livro de história, abre na página e tal. Mas no ensino fundamental, eu lembro que foi bem divertido, foi bem dinâmico. Tinha bastante livros para colorir, bastante brincadeira, de roda, de dança, de teatro. Sim. Você acredita que a forma como a disciplina de história é passada nos dias atuais é muito diferente de quando você estudou? Sim, bastante. Você acha que essa diferença contribui para a vida social e cultural da criança? Com certeza. Um dos aspectos para essa mudança, né, é a formação dos professores. Hoje eles estão mais dinâmicos, estão mais proativos, né, em formatar as aulas. E a tecnologia também contribui muito. Hoje a tecnologia está dentro da sala de aula e está em casa também, né? Então o professor ele capacita mais em planejar a sua aula com vídeo, com slides, até mesmo com brincadeiras, né? Isso influencia a criança no seu dia a dia. Então ele leva um videozinho lá para o amigo ver, para os pais ver. Sim. Fazendo um parecer da nossa dinâmica aqui, né, da nossa entrevista, nós podemos observar ainda que nos dias atuais encontramos educadores que não estão preparados para uma metodologia diferente, uma sala de aula dinâmica com conteúdos que sejam associados com o cotidiano do aluno, né, que é algo que importa muito na vida da criança. Que associam apenas a matéria de história como algo mecânico e que deve ser padronizado. O aluno só deve decorar para utilizá-la no momento de prova ou em algo específico. Porém, assim, nos anos, a escrita da história escolar modificou-se muito em termos de função, de estrutura e de forma, tendo uma função de associar e compreender as escolhas dos homens do passado no nosso presente, visando formar indivíduos participativos na vida pública. E essas mudanças se explicam a partir dos interesses de grupos, por exemplo, de aspectos sociais, econômicos e culturais. Meninas, muito boa noite, muito obrigada pela entrevista. Boa noite a todos, voltamos para o estúdio do Café Histórico. Obrigada, Taine, muito obrigada, agradeço também a sua convidada, muito obrigada a participação de vocês, tá? E a escrita da história para as crianças é exatamente isso que discutimos aqui hoje, né? O historiador ele deve se preocupar em como apresentar a história para as crianças de uma maneira clara, numa linguagem simples, onde a criança consiga compreender, entender o que está sendo passado para ela, usar de maneiras lúdicas. Nós falamos aqui das possibilidades de despertar o interesse das crianças, né? Despertar a imaginação das crianças. Então, cabe a cada professor, a cada historiador, a formação de como a criança vai ver, como a criança vai enxergar a história. Eu queria agradecer a vocês, meninas, com muito prazer que eu tenho vocês aqui neste novo programa. Vocês já participaram do programa antigo, né? No Além com a Lu, foi maravilhosa a participação de vocês. E novamente vocês aqui na estreia, né? Desse programa, vocês aqui comigo de novo, é muito bom ter vocês. Espero que seja a primeira participação nesse programa, que possa ter outras participações, tá, de vocês aqui com a gente. Muito obrigada, vocês ajudaram a brilhantar, né, e ficou de uma maneira bem mais clara entender a história. É muito bom ter vocês, muito obrigada. Gostaria de agradecer a você que ficou aí do outro lado, né, que nos acompanha sempre. E ficou ali ligadinho, prestando atenção em cada detalhe feito aqui, falado aqui. Muito obrigada pela audiência. E do fundo do coração, um beijo para todos. E é com você, Anderson. Escrever história, ensinar história é nada mais do que narrar. Nós temos que narrar, interpretar a história. É transformar o passado em presente,
de forma que possa ser compreendido e orientar o futuro. Então, o professor de história, ele tem que levar isso para o aluno. O aluno, ele tem que entender... Você estragou! Vamos deixar outro. A gente não pega essa xícara. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confie em mim.